Conselho Deliberativo da ACP se reuniu para definir a questão do Nivaldo Mazin. Cláudio Aparecido de Souza, o que está definido? Nivaldo Mazin realmente permanece como presidente do ACP? Bom dia. Nós decidimos hoje, o Conselho decidiu, né, pela prorrogação do mandato do presidente atual Nivaldo Mazin por mais um ano. Até porque o campeonato está em quase início, né, e nós não temos um presidente. E a prorrogação, na realidade, é para a gente manter os trabalhos e atividades. E se no próximo ano tiver candidatos, é óbvio que a gente vai realizar a eleição normalmente. Bom, isso foi feito tudo de acordo com o Estatuto, Cláudio? Tudo de acordo com o Estatuto. O Estatuto rege essas possibilidades, então a gente buscou nele o amparo da lei para poder realizar. Na verdade, é a mesma situação do que aconteceu no ano passado, que ele permaneceu mais um período. Foi a mesma situação? Mesma situação, né? Então, como esse ano nós tivemos o período de eleição, tivemos o período hábil, aqueles que porventura tivessem interesse em ser candidato, teve tempo para formar o seu grupo e não aconteceu, a gente acabou optando por opção que seria a opção mais plausível, né? Bom, antes de tomar essa decisão, vocês acabaram se reunindo, inclusive com o prefeito Rogério Lorenzetti, e essa decisão foi tomada até com o aval do próprio prefeito? Sim, até porque acho que uns 30 dias atrás a gente conversou com ele, mostrou a nossa preocupação, quase já começo do mês de novembro, o time ainda sem nada praticamente, sem contrato de treinador, sem nada. E diante das duas oportunidades nós conversamos com ele, e diante daquela praticamente dificuldade de encontrar alguém que tocasse o time e um nome que surgisse para substituir o Nivaldo, ele também concordou, né, com a permanência dele por mais um período. É que você analisa, Cláudio, como presidente do subconselho, essa questão. Alguns nomes foram citados até, mas não chegou de maneira oficial a colocar a candidatura para realmente disputar as eleições. Como é que você analisa essa questão? Realmente não tem ninguém que queira concorrer às eleições do ACP? Tito, é difícil, até porque, Tito, o cidadão que tem sua empresa, tem seu negócio, tem seu comércio, ele precisa para deixar isso, é um pouco complicado. E também nós temos algumas questões em que o cara corre o risco de colocar o seu patrimônio, uma trabalhista, uma dívida aqui, uma dívida ali. Está certo que não são dívidas que são gigantescas, mas uma coisa que de repente pode atrapalhar o cotidiano dessa pessoa. Então nem todo mundo tem, né, a coragem de colocar a cara a tapa. Então são poucos, né? E o Nivaldo é uma dessas pessoas que tem essa coragem impressionante. A gente tinha que tirar o chapéu, inclusive, né, pela coragem que tem. É que você analisa o próprio Conselho Deliberativo. A gente vê que não tem uma participação efetiva de todos os membros, né? Mas aqueles que participam ativamente. Como é que você analisa até essa questão aí do Conselho Deliberativo, de todos os elementos, não estar sempre colocando em votação, discutindo, aprovando, reprovando, enfim. Como é que dá para analisar isso? Tito, eu até já falei uma vez, não sei se foi para você ou pode ter sido para um outro jornalista, eu disse que tem alguns mitos que a gente tem que acabar com eles em Paranavaí. Primeiro, da torcida fanática. Eu não vejo assim, porque ao longo de 2 anos nós não tivemos torcedor aqui. Tivemos alguns abnegados que vieram aqui, que acompanharam os jogos, mas posso dizer que é um grupo muito seleto, 500 pessoas, 600 pessoas, para um universo que nós temos de torcedor muito grande. Então a gente tem mito que tem que acabar com ele. O segundo mito é aquele que, nossa, eu coloco o meu nome lá, eu quero colaborar, mas na hora que você tem que pegar realmente na coisa, são poucos que colaboram. Até acho que é muito natural, isso não é só com a gente. Eu acho que se você for num outro clube, vai acontecer a mesma coisa. Se você for numa instituição, vai acontecer alguma coisa. Se você for numa sociedade civil, às vezes por anos, tem quem trabalha mais, quem trabalha menos. Mas eu acho que o importante é que aqueles que estão aqui são pessoas que são abnegadas, que deixam às vezes a família em casa no domingo, vêm ajudar aqui a vender ingresso, vem ajudar a cuidar da portaria, atua de uma forma intensa com o clube. Eu acho que isso que é importante. A gente também não pode querer que todo mundo que seja conselheiro
ou que todo mundo que gosta do ACP esteja presente em todos os jogos. Mas só que são mitos que a gente tem que falar aqui e não tem como negar. São poucos que ajudam, né? Em termos de conselheiros que vêm até o clube para fazer um trabalho, e também os torcedores dos últimos anos, a gente tem repensado como fazer, o que fazer para trazer esse torcedor de volta, né? Mas aqui a gente tem assim dificuldades. Talvez foi a fórmula do campeonato, não sei. Vamos ver agora. Se foi a fórmula, nós vamos tirar essa prova agora. Bom, só para encerrar com você, qual é o papel do Conselho Deliberativo nessa situação? Até nessa parceria que o ACP está fechando aí com o Toledo. Acredito que o Conselho já deve ter discutido a situação. Realmente é aprovado até por vocês? Não, sim, até eu tive junto, inclusive, fui junto com o presidente atual, o Nivaldo, que a gente está prorrogando o mandato, o Nivaldo Furquim, né? Então, na realidade, a gente está falando em parceria, a gente até queria que essa palavra fosse bem colocada, porque parceria, de repente, você está trazendo um time inteiro para cá. Não, não é isso. É uma parceria porque o Toledo tinha um treinador com um contrato de um ano inteiro e alguns jogadores, né? E esses jogadores, o time lá, ele vai continuar pagando. Então, a parceria está nesse ponto. A gente vai trazer o treinador e talvez uns 2 ou 3 jogadores, e ele tem que continuar, ele tem um compromisso de pagar lá. E a gente paga uma parte, até para desafogar um pouco o parceiro, que seria, no caso, o Toledo. Então, quando se fala em parceria, é uma coisa muito simples, é uma coisa pequena. Um acordo. É um acordo, é um treinador e 3 jogadores. Claro que para o Toledo vai ser muito bom a partir do momento que, quando termina o campeonato da primeira divisão, ele tem uma base pronta para levar lá Toledo para disputar a segunda divisão. Então, assim, uma parceria de ganha-ganha. A gente ganha um pouquinho aqui, ele ganha um pouquinho depois. Tá certo. Boa sorte, obrigado. Obrigado, eu que agradeço.